um artigo aqui da Futurism do dia 3 de maio. O artigo é sobre como o Facebook, supostamente, né, o allegedly em inglês é supostamente, detectava quando meninas adolescentes deletavam selfies para mostrar propaganda de produtos de beleza. Entendeu? A menina tira uma selfie, né? Aquela coisa que a gente faz, vou tirar uma selfie aqui, pipipi, popopó. Às vezes deleta porque achou feia, às vezes deleta porque não teve muito like, né? Tem muita gente que faz isso. Não deu muito like, então vou deletar. E daí eles usavam essa informação para mostrar produtos, propagandas relacionadas à beleza, né? Eu não sei se é só produtos de beleza, mas tem também profissionais que trabalham com cirurgia, né, plástica, né, que podem fazer propaganda no Instagram. E o subtítulo aqui é: Isso é o que coloca dinheiro em nossos bolsos, né? Tem vários estudos que dizem já que utilizar redes sociais antes dos 16 anos é totalmente prejudicial à saúde mental, principalmente das meninas. Os meninos também, né? A gente sabe que tem muita coisa que os meninos são sujeitos nas redes sociais, mas das meninas é mais... Os meninos é mais aquela coisa de encontrar grupos aí que não são muito legais, né? As meninas essa coisa mais introspectiva de serem usadas como produto, né? E daí o artigo começa falando sobre aquele dito, né, famoso: se algo é de graça, você é o produto, né? E a gente vive nesse mundo que a gente não paga pelos aplicativos de social media e fazendo com que a gente seja indisputavelmente o produto, né, das coisas. E gerando esse novo paradigma aí da sociedade que é chamado de capitalismo da surveillance, né, da capitalismo da observação, não, do monitoramento, né, capitalismo do monitoramento. Essa coisa que os engenheiros de software de redes sociais e de plataformas como Google, a Meta, TikTok e até aqui na Twitch, provavelmente, quer dizer, o algoritmo da Twitch é muito ruim, né? Mas enfim, temos ads na Twitch também, deve ter alguma segmentação por público aqui, não sei. Eles usam os dados que eles têm para nós para construir a maneira com que a gente consome a internet, né? E isso ajuda as empresas de publicidade e propaganda, né? Que às vezes é a própria Meta, a própria Google, o próprio TikTok. Eles oferecem essa função, às vezes é uma outra agência, né? Para entender o público, né? Olha que bonito. Vamos entender melhor o público. Vamos entregar um conteúdo mais relevante possível, né? Para as pessoas. E cada vez mais nossos dados estão aí. Mas a gente eu acho que esse artigo vai falar, a gente vai chegar no ponto que não é mais nossos dados, né? Que nem a gente falou esses dias, quando a gente falou sobre o Mark Zuckerberg querendo que a gente tenha, em vez de ter amigos reais, ter amigos de inteligência artificial. Não é nossos dados que são hoje o produto, são os nossos hábitos, né? Olha só, em 2022, a indústria de dados, olha só, chegou a 270 bilhões de dólares de renda. 272 bilhões de dólares, $1/4 de trilhão de dólares. Mais do que $1/4 de trilhão de dólares. E até 2030, então daqui a 5 anos, e no intervalo de 8 anos, é para chegar até 700 bilhões de dólares. Né? Então, com esse crescimento, ele não vem sozinho, né? Ele vem com um software por trás, né? Antigamente, eles fazem uma piadinha que antigamente a gente recebia a publicidade, tipo assim, eu recebia e-mail de aumento peniano, né? A gente recebia spam dessas coisas, né? Recebia coisa nada personalizada para nós, né? Agora é uma coisa hiper personalizada, né? Hiper personalizada. Tanto você não quer agora, mas pode querer. A Hannah falou que não sei se deu para pegar pelo microfone, mas o sistema prevê não só o que a gente quer agora, mas o que a gente pode querer no futuro. Aquela coisa de prever os nossos hábitos, né? Que eu falei. Diz aqui que eles... Eu acho que esse artigo tá meio desatualizado, tá? Porque tem
documentários, aí tem outras entrevistas com pessoas que trabalharam direto com isso, mas enfim. Eles analisam 4 métricas, de acordo com esse artigo, tá? Informação pessoal, tipo gênero e idade, teus gostos, como a música que tu escuta, né? Ou os comediantes que tu segue, teu comportamento fora do aplicativo, sim, eles o Google e a Meta sabem o que tu faz fora do aplicativo, tipo quais sites tu navega depois de assistir um vídeo no YouTube. Então, o Instagram consegue ver quando tu fecha o app o que tu tá fazendo. Tipo, por que a pessoa fechou o aplicativo? Né? Tá? Então, eles conseguem ver isso. E teus psicográficos, que significam as tendências gerais que são amontoadas com teus hábitos ao longo do tempo, como teus valores sociais e teus hábitos de estilo de vida. Tá? E a gente precisa lembrar hoje em dia que praticamente todos os celulares já vêm com chips dedicados para IA, né? E esses chips são usados para fazer um modelo nosso. Né? Não sei se o artigo vai falar isso, já estou me adiantando talvez, mas sim, as plataformas elas criam um Roger de inteligência artificial, uma Hannah de inteligência artificial, para que então eles possam modelar o nosso comportamento lá dentro do algoritmo, como que eles conseguem essa experiência hiper personalizada e entregar as propagandas mais relevantes possíveis, passando por esse modelo nosso, virtual nosso. Uma coisa muito Black Mirror, né? Eles criam um modelo nosso de IA e vê como que a gente vai aceitar aquela propaganda, né? E eu já vi entrevistas, já vi pessoas que trabalharam dentro do Facebook dizendo que mesmo que tu não tenha um perfil no Facebook, se o Facebook tem noção que tu existe através de uma foto, um texto que alguém postou, eles já criam isso. Então, por exemplo, a minha filha, ela não tem Instagram, mas a gente já postou foto no Instagram dela e já botamos textos lá do nascimento dela, do primeiro mês dela, dos 7 dias dela. A gente já fez isso. Porque a gente vive nessa sociedade que essas coisas existem, a gente faz, né? A gente não pensa muito e a gente não quer deixar de experienciar essas coisas. A gente quer que essas coisas deixem de ser monstruosas, né? A evolução dessas métricas é importante para entender a natureza do consumo desenfreado do capitalismo de monitoramento. Até tu falar mal do capitalismo de monitoramento vai influenciar em como tu consome as coisas dentro do capitalismo de monitoramento. Como você pode ver nos anúncios nessa página. Não estou vendo anúncio nessa página porque eu uso o Brave, né? Uma salva de palmas para o Brave, inclusive. Tá. Quando anunciantes que têm bolsos profundos, né, que têm muito dinheiro, estão envolvidos, tratos, né, características positivas e negativas, as duas, se tornam sifões de dólares, né? Que tem um livro da Sarah Williams, que trabalhou no Facebook. E o título do livro é Careless People, uma tradução livre aqui minha, pessoas descuidadas, né? Ela falando sobre como a máquina gigante de ads do Facebook funciona, né? Ela chegou a ser diretora da política pública do Facebook, né? É do Facebook ou da Meta? Da Meta, diz ali. Tá, e daí foi ela que falou sobre isso. Sobre como o Facebook estava explorando meios de expandir público de propagandas para crianças com 13 anos, né? 13 to 17 year olds, na real. De 13 a 17 anos. Tá ligado? Eu sei que isso acontece desde a época da TV, por exemplo, né? Mas é muito mais fácil de regular a TV do que uma experiência realista ali que tu tá tendo na hora, né? Enfim. Eles chegaram a
fazer reuniões com o pessoal, né, de clientes de publicidade, falando sobre como eles poderiam explorar, entre aspas, momentos de vulnerabilidade psicológica, direcionando os ads para o público que se sente sem valor, inseguro, estressado, derrotado, ansioso, estúpido, inútil, e como uma falha. Então, essa ex-funcionária do Facebook está dizendo que muito provavelmente ela disse, né? Provavelmente ela não tem, assim, ela não pode dizer e sem provas, né? Senão ela toma um processinho. Provavelmente a plataforma detectava quando as meninas adolescentes deletavam selfies para que elas pudessem receber a propaganda de conteúdo de beleza naquele momento. Outros exemplos incluem mães novas, né? Baseado no estado emocional. Imagina, mães mais novas baseadas no estado emocional. A Hannah fez um vídeo no TikTok esses dias falando sobre os baby blues, né? O baby blues, que é uma coisa que acontece por causa da queda hormonal, as mães... aqui é young de jovens, né? Mães jovens. Mas quando a mulher ganha o nenê, ela tem uma queda hormonal muito grande. Tem casos graves de depressão, né? Enfim, depressão pós-parto, enfim, mas muitas delas passam pelo menos pelo baby blues, né? Que é uma sensação de tristeza, principalmente no final do dia. E daí, sabendo disso, eles usaram isso, um estado emocional, para fazer propaganda. E, claro, o corte racial, né? A autora do livro diz que esse tipo de coisa parece um passo concreto em direção ao futuro distópico que quem fala mal do Facebook há tempos já avisa, né? Tá, daí o Facebook comentou que nós levamos isso a sério e estamos fazendo nossos esforços para remediar a situação. Tipo, não é tipo assim, nós vamos parar imediatamente de fazer isso. Pronto, vamos incluir na cultura da empresa de não explorar adolescentes de 13 a 17 anos para vender. Um pesquisador júnior foi demitido, né? Daí, entre aspas, né? Provavelmente o que a autora diz, mesmo que aquele pobre pesquisador só estava fazendo o que os chefes queriam, né? Então, e outra mulher jovem foi usada de bode expiatório, né? Cannon fodder, né? É fodder que se pronuncia isso aqui? Eu acho que sim, né? Cannon fodder é bode expiatório em inglês. Né? E o artigo continua aqui sobre os desdobramentos dessa coisa, mas é aquilo que eu já falei aqui, não é nem os nossos dados mais, né? É nossos hábitos. Porque o meu estado emocional não é um dado, né? Ou é um dado? Né? O fato de que se eu sou uma mãe no puerpério que toda noite, às 6 horas da tarde, se sente triste, não é um dado, isso é um hábito, né? É uma coisa até humana que acontece. E, de novo, quando você recebe um ad e pensa assim, nossa, eles estão escutando o meu microfone. Não, eles estão rodando o modelo de IA seu, o seu irmãozinho de IA que é igual a você, e estão testando se o ad vai funcionar. Eles chegam num ad que sim funciona e você pensa assim, nossa, eles leram meu pensamento, eles viram meu... Não, você nem pensa que eles leram o pensamento, você pensa que eles escutaram o áudio no WhatsApp que eu mandei, eles leram a mensagem no WhatsApp que eu mandei. Não, eles previram o hábito e é isso que eles vendem para os anunciantes, os hábitos.